Bonjour, bonjour à tous, bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Qui vous parle, Filipe Alexer. Boa tarde a todos. Qualquer seja o lugar vocês estiverem agora, quem fala com você, Filipe Alexer. Um prazer muito grande para mim de estar com você. C'est un plaisir immense pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, ok, là, ben, pour cette conférence, ok, là, sur, ok, de GoldSmart, où nous allons surtout parler, en fait, là, ben, du nouveau robot GoldSmart aujourd'hui. Il y aura de très, très bonnes informations pour tout à chacun aujourd'hui. Et d'ores et déjà, je voudrais remercier au Kélaman tous les utilisateurs déjà du BotSmart. E antes de tudo, eu quero agradecer o que de todos aí, o que dos usuários o que do BotSmart. É um prazer muito grande para nós hoje. A gente está aqui para uma conferência do BotSmart e principalmente vamos falar o que do nosso último robô, o que de trading, o que é o robô do ouro, o GoldSmart principalmente. Então lá eu quero justamente eu quero agradecer o que todos que já estão usando esse produto e que justamente que têm muito resultado, que estão tendo sucesso muito grande com isso. Ok. Aujourd'hui, en fait, ok, nous allons avoir la chance d'avoir avec nous, ok, là, ben, notre plus grand consultant et aussi acteur, ok, là, ben, du marché des marchés financiers, ok, qui est avec nous. Ok, là, ben, je parle, ok, là, de notre trader, ok, Miro Lopes. Hoje vamos ter, ok, lá, nosso grande consultor, além disso, o grande empresário, grande trader há muitos anos conosco, o Miro Lopes, que vai fazer para nós a honra de estar presente okay, no decorrer dessa conferência. E hoje ele tem muita coisa para compartilhar com vocês. Aujourd'hui, il a beaucoup de choses à partager avec vous. Si j'étais à votre place, je prendrais un cahier, je prendrais un crayon et là, justement, un stylo et je noterais tout. Se eu estiver no lugar de vocês, eu pegaria um caderno, ok, uma caneta, eu anotaria tudo que este homem vai dizer para você. Porque hoje, gente, eu vá por mim. Eu sou suspeito de falar, mas eu digo para vocês, o que esse homem vai falar para vocês hoje vai poder mudar a qualidade de vida de qualquer um que estiver nessa sala. Peut-être là, c'est peut-être aujourd'hui, ok, ben, c'est un peu trop, c'est que les acteurs puissent le dire, c'est peut-être un peu fort, mais je vous le dis, parce que moi, je sais ce qu'il va partager avec vous. Aujourd'hui, Miro Lopez, là, je vous dis concrètement, c'est quelque chose, des informations que vous allez avoir. Quand je vois les résultats qu'on a déjà au niveau justement, OK, on a déjà 99% des clients qui sont 100% satisfaits avec justement le Gold Smart. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. OK? Donc là, ben, et justement, on va commencer par parler de ça. Nós temos hoje, gente, ok, já 99% de clientes satisfeitos, gente. Isso é enorme. Isso é enorme em relação ao que do Gold Smart e nós vamos começar para isso hoje, ok? É por isso eu vou compartilhar minha tela com vocês. Antes de deixar o palavra com o Miro Lopes, eu vou compartilhar algumas coisas, algumas informações com vocês. Avant de laisser la place à Miro Lopes, je vais justement partager certaines informations avec vous. À tout de suite. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, justamente, gente, ok, lá, bem, alguns resultados de pessoas ou de clientes nossos que estão usando o que é nosso robô há apenas uma semana. Je vais vous montrer en fait ok, là, ben, les résultats de certains de nos clients qui utilisent en fait notre robot. Cela fait seulement à peine une semaine. Une semaine et vous allez vous en rendre compte. Ok, là, ben, on va voir les résultats d'une semaine. Ok, là, ben, on va voir par exemple, ok, là, ben, Soulen Abreu, qu'est-ce qu'elle a fait sur une semaine, Soulen? Ok, on va voir. Ok, on va voir en direct qu'est-ce qu'elle a fait. Je vais cliquer sur n'importe quel sur n'importe lequel, parce que là, déjà, les marchés financiers, ils sont fermés aujourd'hui. Donc là, pour la journée, ça n'apparaîtra. Ça apparaîtra seulement sur la semaine. OK? Donc, on va voir. OK. Ça n'apparaît. OK. On va sur la semaine. OK. Sur la semaine, OK, là, ben, Soulen, il parle bien Soulen. OK, félicitations Soulen. 981 dollars, OK, là, ben, sur la semaine. OK, ça, c'est super. OK, là, ben, avec le BotSmart, on peut aller le voir. Hein? OK, là, mon niveau, OK, il n'y a que le XAU-USD. XAU-USD, XAU-USD. Il n'y a que des opérations sur l'or. OK, ça, c'est déjà super important à comprendre. OK, déjà, voilà là-dessus. OK. Encore, on va voir, OK, là-bas un autre, OK, là-bas déjà,
Ben, Sonia, ok, Marie-Hélène, eu vi ela na sala, eu acho. Ok, j'ai vu, me sommes avoir vu Marie-Hélène dans la salle. Hein? Eu vi a Mariana na sala e estamos mostrando agora o resultado dos seus clientes, porque simplesmente o que lá há uma semana, pessoas que estão usando o Bot Smart, o Gold Smart, apenas há uma semana, vão mostrar o que é o resultado deles para você ter uma ideia. Seulement ceux qui l'utilisent, cela fait seulement une semaine. Ok, là elle a fait 516 dollars. Ela fez 516 dólares. Vamos ver o que lá também. Outra aí, o que a Sônia? O que a Sônia fez o que a Sônia? On va voir qu'est-ce qu'elle a fait Sonia. Ok, Sonia, sur une semaine, Sonia, elle a fait 506 dollars. 506 dollars. Ok, là, avec le bot smart. Je rappelle, c'est un compte, ok, là, de 1788. Et regardez-moi ça. Elle a un drawdown qui est totalement bleu. Ok, je vais vous montrer les drawdowns aussi en même temps. Ok, là, regardez-moi les drawdowns. Ils sont totalement, ok, là celui-là, il a seulement à 112 parce qu'il il a seulement à 112, mais c'est très bas. Très bas. On va voir encore, ok, là, tiens, Lénis, on va voir ce qu'elle a fait, ok, Lénis, sur la semaine. Ok, là, déjà, sur ce compte-là. Voilà. OK, on va voir. OK, là, OK, ce compte-là, 149, parce que ça, c'est un compte nouveau qui a commencé il y a 2 jours. Voilà. On va aussi voir. Tiens, Fabrice Charrier. Fabrice, il est là. OK, vamos ver o que o Fabrice Charrier fez, o que ele justamente ele, OK, é uma semana. Vamos ver aí o que ele fez, é uma semana. A gente está vendo que ele fez 1.339 dólares. Il a fait Fabrice 1.339 dollars, OK, sur une semaine. OK, une semaine. Donc, on va aller voir, OK, par exemple, OK, là-bas, Giorgio, Giorgio, OK, on va voir qu'est-ce qu'il a fait, Giorgio. Aujourd'hui, c'est fermé, donc on va sur la semaine. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Giorgio, il a fait 1.662 dollars sur la semaine. Giorgio fait 1.662 dollars, OK, na semana com Bot Smart. Vamos ver, OK, Isaías começou há pouco tempo com o robô. Vamos ver o que ele fez na semana também. OK, je sais qu'Isaías a commencé très peu de temps avec le robot. Sur la semaine, Isaías, il a fait 791 dollars. Na semana, Isaías fez 791 dólares. Aí, vamos ver o que um pouco mais. OK, Jimmy, il a fait quoi, Jimmy? Vamos ver o que Jimmy fez. Jimmy na semana. Jimmy fez o que na semana? Aí, on va voir qu'est-ce qu'il a fait la semaine. Jimmy, il a fait 1.059 dollars sur la semaine. Jimmy fait 1.059 dollars la semaine. Et aí, regardez-moi le drawdown. Regardez-moi le drawdown. Je ne vous ai pas montré les autres drawdowns, mais là, mais vous voyez, vous avez déjà une idée du drawdown. Mais Tanguy, il est là, Tanguy. OK, on va voir qu'est-ce qu'il a fait, Tanguy. Je ne sais même pas comment ça s'est passé pour lui. OK, on va voir. OK, là, 371 dollars sur la semaine. OK. On va voir encore. OK, là, Marcia, OK, là, a fait quoi? On va voir Marcia, OK, la fez aí. Na semana, Marcia fez 818 dólares. Marcia fait 818 dollars. OK, sur la semaine. On va en montrer encore un ou deux, OK, là, justement, OK, justement pour cela. Mais, OK, mais déjà, ce je vais vous montrer, voilà, mais déjà, il y en a encore, hein, il y en a encore, mais là, on va vous montrer, OK, là, il y a des comptes plus importants aussi, hein. Il y a des comptes plus importants, par exemple ici, là, voilà, ce sont des comptes quand même de 30-40 000 dollars, 40 000 dollars, OK, qui ont fait sur une semaine seulement avec le bot smart, OK, plus de 6 400 dollars, mais ce sont des comptes quand même de 30-40 000 dollars, OK, déjà, OK, donc c'est normal. Donc là, celui-là, il a fait ça, et on va voir l'autre, là, il a fait exactement, OK, on va voir. Ici, il a fait exactement 7 145 dollars en une semaine. OK. En fait, mes amis, j'ai voulu tout simplement commencer avec vous, OK, là, avec OK, là, ces résultats-là. Déjà pour vous montrer justement, OK, là, c'est quoi? De quoi on est en train de parler? Meus amigos, eu quis começar com isso para vocês hoje. Eu quis começar com esses resultados para vocês hoje, para que vocês possam ter uma ideia de quelle ferramenta nous estamos falando. J'ai voulu commencer en fait là, avec les résultats aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une idée, OK, justement, de quel outil que nous avons dans les mains. Et c'est pour cela, il n'y a pas meilleur moyen pour moi d'introduire
OK, justement, OK, là, ben, le trader, le professionnel, un qui, justement, OK, là, ben, qui a contribué, OK, à l'élaboration de ce bot, et en plus, OK, qui est là, OK, là, ben, au niveau de la direction de la compagnie, et qui est avec nous, en fait, là, ben, là, c'est un trader qui a déjà, OK, c'est quelqu'un qui fait des résultats énormes au niveau du trading. C'est quelqu'un en plus de là qui a déjà fait, OK, là, ben, qui a déjà géré des portefeuilles énormes au niveau du trading. Et là, ses résultats ne sont plus, c'est un coach, OK, c'est un mentor. C'est un mentor au niveau justement OK, là, du trading. Et bientôt, vous allez pouvoir suivre ses propres formations. OK, ben, à lui. Et je vais laisser la place, en fait, à Miro Lopez, OK, qui sera avec vous. OK, eu vou deixar o lugar, gente. Não tem melhor maneira para mim de poder introduzir, OK, a fala, OK, deste homem, um trader profissional, uma pessoa, gente, OK, eu vou dizer para vocês, os resultados dele são a cortar o fôlego, OK, a tirar o fôlego, literalmente, o resultado que ele tem no trading. Além disso, ele é um mentor, ele é um professor, ele é um coach, justamente o que lá no trading. E hoje eu tenho a sorte de ter ele como amigo, eu tenho a chance de ter ele também, OK, na direção da empresa, junto comigo, OK, para poder, OK, ter essa ferramenta nas mãos. É por isso eu não vou pegar mais tempo. Eu vou deixar agora o microfone com ele para que ele possa transmitir tudo que ele preparou para vocês hoje. É por isso que eu vou deixar parar agora com Miro Lopes. Eu vou pedir para cada um dar uma grande salva de palmas para esse homem, porque ele merece. Ele merece. Miro Lopes, campeão, é contigo. Maravilha, muito obrigado, Felipe. Obrigado por cada um de vocês aqui presente também. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui. E um dia de festa, porque eu sei que todo mundo aqui, como o Felipe falou, 99% está tendo resultado. En fait, là, merci à toi, Philippe. OK, merci à tous ceux qui sont là. Merci de votre présence à tout un chacun. Et là, OK, c'est moi, je suis totalement honoré, OK, de la présence de tous ceux qui sont là aujourd'hui. OK, ben, comme Philippe le disait aujourd'hui, c'est un jour de fête pour nous. OK, de savoir que aujourd'hui, nous sommes là en train de commémorer, OK, là, ben, en moins de 2 semaines, OK, là, justement, d'un lancement d'un produit où 99% des clients sont satisfaits. Et aujourd'hui, on va montrer comment atteindre les 100%. Hoje vamos mostrar como atingir os 100%. Exatamente. Então, quero agradecer para o Felipe falando sobre tudo isso, mas eu também quero dar os parabéns para ele, porque é uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Aprendi muito e aprendo muito com ele, inclusive foi um dos meus mentores dentro da indústria do multinível e hoje também está tendo um resultado excepcional. Não poderia ser diferente, por isso, Felipe, parabéns também para você pelos resultados que você está tendo. Je ne pourrais pas commencer cette conférence, en fait, là, ben, sans parler, OK, là, de Philippe Alexer. OK, là, Philippe Alexer, en plus d'être un ami personnel, OK, il faut savoir que c'est un de mes mentors. OK, c'est quelqu'un, en fait, avec lequel j'ai appris beaucoup de choses et je continue à apprendre avec lui. Et là, ben, même au niveau, OK, du trading, OK, ce qu'il fait actuellement, les résultats exceptionnels qu'il est en train d'avoir, OK, mais là, tout ça, c'est pas par hasard. OK, c'est pas par hasard. Ça prouve bien, OK, là, la personne qu'il est. Bom, como vocês sabem, eu acabei de falar, nós viemos da indústria do marketing multinível, na onde eu estive lá por 24 anos e dentro do Forex eu estou desde 2015. Na verdade, eu iniciei em 2013, mas eu peguei em 2015, mas eu nasci e construí dentro do marketing multinível. C'est important que vous le sachiez. OK, là, moi, je viens de l'industrie du marketing de réseau. OK, j'y ai été, j'y suis resté pendant 24 ans, je n'y suis plus. OK, et dans le marché, OK, là, du trading, j'y suis, OK, depuis 2013 et depuis 2015, c'est ma profession. OK, donc, et là, aujourd'hui, OK, ben, justement, OK, là, je vais vous en parler pour pouvoir vous introduire ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Nós amamos o marketing multinível, mas o negócio que nós temos hoje, ele não tem nada a ver com o marketing multinível. É importante você entender isso. Você não precisa indicar ninguém, não precisa convidar ninguém, você não precisa vender produto, você simplesmente está dentro do maior mercado financeiro. Là, OK, je tiens à vous signaler que ce qu'on vous présente aujourd'hui, OK, ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. OK, là, ben, ici, vous n'avez pas besoin de recommander qui que ce soit. Vous n'avez besoin de vendre quoi que ce soit pour que vous puissiez avoir de tels rendements tels qu'il a montré auparavant. Agora, quando eu enxerguei a oportunidade que tinha dentro das corretoras, eu e o Felipe Alexer, com os programas de afiliado, nós vimos aí uma nova onda que surgiu
e que com certeza ela vai durar por anos e décadas aí para frente. Philippe et moi, en fait, que nous avons découvert le système là, ben, d'affiliation qu'avaient en fait là ben, les brokers. Eh ben là, de cette manière-là, on s'est dit waouh, là, ben, ben, il a surgi là, une nouvelle ère dont on est persuadé que ça va être une ère en fait là qui va être pour des dizaines et des dizaines d'années, sans aucun doute, et qui va attirer en fait là des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes au cours des prochaines années. Você sabe que o importante de qualquer negócio que você for fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar e entender esse negócio. E foi isso que aconteceu comigo e com o Felipe. Nós vamos mostrar hoje, nós vamos mostrar para você pessoas e até mesmo contas hoje, pessoas que estão tirando US$ 1.000 por dia no programa de afiliado das corretoras. On fait là, regardez, là, ben, la première chose à savoir, lorsque vous faites quelque chose, il est important que vous puissiez avoir la vision. Une fois que vous avez la vision de tout qui se passe, et là, ben, même si ce n'est pas détaillé, en fait, là, ben, à ce moment-là, vous allez y mettre du focus. Et en y mettant du focus, là, automatiquement, vous allez avoir de grands résultats. Aujourd'hui, on va partager avec vous, des comptes, qui sont déjà en train de faire, là, ben, jusqu'à $1.000 par jour avec le système, d'affiliation. Então, eu quero que você entenda hoje que o primeiro objetivo, quando nós criamos o Botsmart, a empresa Botsmart, é que você pudesse você mesmo gerenciar seu capital dentro de uma corretora segura, uma corretora séria, e que você também pudesse beneficiar outras pessoas e, através disso, você recebesse comissões direto das corretoras. En fait, là, rappelez-vous d'une chose, l'objectif principal, c'est que vous puissiez là, ben, avoir l'opportunité de pouvoir gérer vous-même votre capital sans dépendre de quelqu'un d'autre. En plus de ça, y en avoir accès chaque fois que vous en avez besoin, chaque fois que vous avez envie. Et là, et vous allez même pouvoir, avec le système d'affiliation qu'ils font, si vous le voulez, vous le désirez, en profiter à d'autres, de cette manière-là pour que eux, à leur tour, ils puissent en tirer profit. Por que eu estou falando isso? Hoje é um dia de treinamento, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que são convidadas e elas viram os testemunhos, então é necessário que você que está aqui como convidado e você também que já faz parte, você pode lucrar muito e construir uma renda residual para o resto da vida dentro desse mercado. Donc, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, là, je sais qu'aujourd'hui, il y a sûrement des invités. Donc, vous avez vu des résultats, vous avez vu tout ça. Ben, pour que vous puissiez comprendre, ben, si vous avez été invité, pourquoi vous avez été invité? Parce qu'il y a déjà un produit qui donne des résultats et que vous aussi, vous avez l'opportunité, sans avoir la nécessité d'inviter à votre tour, d'avoir en fait ce genre de revenus, ce genre de rendement à votre tour. Maintenant, c'est vrai, en recommandant, ça vous permet en fait de gagner encore davantage. Então, isso é fantástico. Como o Felipe mostrou aqui, vários resultados de vários clientes. Agora, imagine você recebendo comissões de milhares, milhões de operações que está acontecendo de pessoas que você recomendou o nosso produto e trouxe para a corretora. Imagine, que toi, tu puisses par la suite avoir des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes, qui vont utiliser, le Gold Smart, ben, grâce à votre recommandation directe ou indirecte, et imaginez en fait ce que ça pourrait, là, justement, représenter pour vous au niveau d'un résiduel journalier. E o mais importante de tudo, você vai poder usar essa ferramenta mesmo sem você saber nada de trader. Você não precisa saber operar. É lógico que se você souber operar, você vai poder potencializar ainda mais os seus lucros. Je vous rappelle que, ben cet outil-là, vous allez pouvoir l'utiliser, même si, là, vous n'avez pas de grandes connaissances au niveau du trading. C'est vrai que celui, en fait, qui a des connaissances en trading, ben là, ben, ça va lui permettre de pouvoir potentialiser davantage encore ses résultats. Então, vamos direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês agora os tópicos que nós vamos tratar hoje, que é falar sobre essa ferramenta, uma das, que é o Gold Smart, essa ferramenta que colocou centenas, dezenas de dólares hoje no bolso dos nossos clientes. Au fil da frase, eu não ouvi. Então, vamos direto ao ponto. Nós vamos falar agora sobre essa ferramenta fantástica que é o Gold Smart, que essa semana colocou centenas e dezenas de dólares no bolso de vários clientes.
En fait, là, on va aller directement ok, au sujet. On va regarder, en fait, là, on va se focaliser maintenant. On va voir, OK, la liste de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. OK, ben, concernant le Gold Smart. OK, là, et cet outil qui a mis, en fait, des dizaines, des centaines, OK, là, de dollars dans la poche et des milliers de milliers de dollars, en fait, là, dans la poche, OK, de certains de nos clients. Agora, é importante ressaltar que o mercado Forex é um mercado que é infinito, mas é um mercado de risco. E por isso, nós vamos ensinar algumas coisas, passar algumas dicas para que você possa diminuir o seu risco e você possa potencializar ainda mais os seus lucros. Faut savoir que le marché, OK, Forex, OK, c'est un marché infini. OK, il faut bien le comprendre. Maintenant, c'est un marché, OK, aussi il est infini, OK, au niveau des gains. Mais c'est aussi un marché risqué. Donc là, ce que nous allons faire, en fait, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire en sorte de pouvoir réduire au maximum les risques. Bom, para você que já está interessado em comprar essa ferramenta, né, que já é o nosso cliente. Daqui a pouco nós vamos passar uma informação muito importante, vamos falar um pouco sobre o suporte. Mas você tem que ter na sua cabeça o valor mínimo que você tem que ter para poder operar com essa ferramenta, tá? Eu vou falar sobre isso. Donc là, OK, là, pour ceux qui sont déjà, dans un premier temps, on va parler, OK, là, pour ceux qui sont déjà des clients et qui veulent justement, OK, là, on va vous montrer, OK, là, comment faire, OK, le minimum à pouvoir, OK, là, à pouvoir utiliser, OK, OK, au niveau de cet outil-là, hein, et comment l'utiliser. Et on va voir tout ça. Et d'ailleurs, on a une information, OK, très importante à pouvoir annoncer, OK, aux nouveaux, aux invités qui sont là dans la salle aussi aujourd'hui. Esse robô, ele é um robô que ele é considerado um sistema, vamos dizer assim, quase de alta frequência, que é o chamado HFT, mas não é HFT. Significa que ele abre muitas operações, centenas de operações. Donc, en fait, là, on a un système OK, qui se rapproche du HFT, mais ce n'est pas du HFT. OK? Il faut bien le comprendre. Là, ce n'est pas du HFT. Mais c'est vrai qu'il réalise des centaines et des centaines d'opérations. Baseado nisso, ele precisa de uma margem para que ele possa operar. Se ele não tiver essa margem, possivelmente ele não consegue fazer essas operações e não consegue trazer o lucro. Ce qui se passe, c'est que cet outil-là a besoin en fait d'une marge pour pouvoir opérer, OK, pour pouvoir fonctionner. Et s'il n'a pas cette marge-là, il ne peut pas en fait là atteindre ses objectifs. Eu vou abrir para vocês aqui o histórico de uma conta, de uma mesa proprietária, né, que eu comecei a fazer operações com o Gold Smart, e você vai perceber nessa mesa aqui, é uma mesa de 300 mil dólares, que ele simplesmente, em 15 dias, já fez 17 mil dólares. Je vais vous montrer par exemple, avec le Bot Smart, OK, là, un compte pro firme que j'ai, celui-là, j'en ai plusieurs. Celui-là, en fait, c'est un que j'ai commencé il y a 15 jours, OK, là, de 300 000 dollars. Voilà. Et regardez ça, en fait, là, je vous montre les opérations, OK, là, celui-là. Et ça, c'est avec le Bot Smart. Il a déjà réalisé 17 000 dollars en 15 jours. É o mesmo robô que vocês têm. O que muda aqui é a configuração, é o preset, que é um preset próprio para a mesa proprietária. Le plus important, en fait, là, OK, là, de tout ça, c'est pas seulement d'avoir un robot, mais le plus important, c'est en fait là les préconfigurations. Voilà, les préconfigurations et justement que nous allons OK, mais mettre à disposition. Então perceba que aqui é uma conta de 300 mil dólares, aonde ela já tem um lucro de 17 mil dólares dentro desse período de operações e ela só está crescendo. Ce que vous êtes en train de voir, OK, en direct, OK, là, un compte de 300 000 dollars qui a fait 17 000 dollars, OK, là, justement, sur ces 15 jours. Et là, et la tendance, c'est d'augmenter à chaque fois. Ele já fez já basicamente 2.554 operações traders. C'est dans cette période 2554 opérations. Então, isso você precisa entender que esse sistema, por que que eu estou mostrando isso? Ele funciona com um valor pequeno, mas não pode ser um valor abaixo de 1.000 dólares. Donc, en fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que ce système-là, en fait, là, le Gold Smart, OK, là, il fonctionne, OK, là, sur plusieurs valeurs. Maintenant, pour la sécurité, en fait, là, du client, OK, là, il ne peut pas, en fait, fonctionner, OK, là, en dessous, OK, d'un investissement, OK, là, de 1 000 dollars, d'un dépôt de 1 000 dollars.
Por exemplo, essa conta aqui é uma outra conta, né, que eu fiz para minha esposa, na onde eu depositei US$ 2.000 nela. Tá aqui, ó, US$ 2.000. Là, je vais vous montrer ce compte-là. C'est un compte en fait que là, que moi j'ai fait en fait là pour mon épouse. Et là, en fait, c'est un compte de 2000 $. Justamente no dia 2/8, dia 2 de agosto agora. Ça, c'est un nouveau compte que je lui ai ouvert, un autre compte que je lui ai ouvert encore, qui est là, qui a été ouvert le 2 août. Uma outra vantagem que você tem com a RoboForex é que dentro desses US$ 2.000 foi adicionado US$ 1.200, que é 60% de bônus sobre o capital. Un des avantages que vous avez avec GoboForex, c'est par exemple ici, OK, là, en plus des 2000 $, il lui a été rajouté 1200 $ de bonus. Perceba que ele foi configurado com o lote padrão, o lote mínimo, ó, de 001, e essas operações começou no dia 2 de agosto. En fait, là, on va voir que, OK, ça a été avec un lot, OK, là, minimum de 001. Et vous pouvez le voir ici. Agora, olha que interessante, ele já fez US$ 744, basicamente aí em 2 semanas. Et vous pouvez voir, il a déjà fait 744 $. OK, là, ceci, basiquement, OK, là, en 2 semaines. E aqui é muito importante você entender que quando você for fazer a conta, você tem que somar em cima do depósito que você fez e não do valor total com o bônus. Répète. O importante para você saber a sua porcentagem, você não pode somar junto com o bônus. Você soma somente em cima do valor que você depositou na corretora. Bien sûr, OK, lorsque vous calculez, OK, là, votre rendement, vous n'allez pas, en fait, là, calculer votre rendement avec, OK, le bonus. Le bonus ne vous appartient pas. Vous faites le calcul de votre rendement seulement, OK, en fonction de la valeur que vous avez déposée, que vous avez investie de votre poche. Vou dar um exemplo dessa conta, só para vocês entenderem. Ela tá, então foi depositado US$ 2.000, mais 1.500. Você não pode pegar, você não pode pegar 3.000, 3.200, na verdade, para fazer o cálculo. Par exemple, vous n'allez pas prendre 3200, OK, là, d'investissement total. Então eu Vous allez prendre seulement 2000. vou pegar o valor que deu 744, vou dividir pelo valor que eu depositei, que foi US$ 2.000. Eu OK, vou là, fazer, je vais voir, OK, là, les 744 divisés par les 2000 investis, OK, là, on le fait. e faço vezes 100 e eu vou saber quantos por cento ela deu em 2 semanas. Multiplié par 100, OK, là, je sais que sur les 2 semaines, j'ai fait 37%. Qu'elle a Então, fait les olha, 37%. então o que que nós temos aqui? Nós temos uma ferramenta que ela rentabilizou 37,2% em 2 semanas. On a un système qui a fait un rendement OK, là, de 37,2% en 2 semaines. Essa conta, ela não tomou nenhum stop, porque ela tem uma margem para poder operar e é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Et là, en fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que ce compte-là, OK, là, elle n'a jamais atteint, en fait, là, le stop loss. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je lui ai mis une grosse marge pour qu'elle puisse travailler. Então, como vocês sabem, o sistema do GoldSmart ele trabalha com 3 robôs e eu vou falar agora sobre o sistema de stop gain e de stop loss. OK, mais là, vous savez que là, en fait, OK, le système, OK, le Gold Smart, il travaille avec un système de top gain et aussi avec un système de stop loss. Hein? Donc, c'est-à-dire l'objectif journalier à atteindre, OK, de gain à atteindre par jour et aussi le maximum on serait prêt à perdre, OK, là, par jour. Ça, c'est relatif et on va en parler maintenant d'une manière détaillée. Para você poder configurar o stop loss e o stop gain, você vai vir nesse robô aqui, ó, o Auto Trader Disable. Você vai Donc, vir en nesse. fait, vous allez voir, OK, là, sur OK, là, votre installation, vous allez avoir trois fenêtres. Hein, parce qu'en fait, il y a trois robots d'installer. Vous allez sur celui où c'est écrit Auto Trade Disable. Disable. E aí você vai dar 2 cliques em cima da carinha e vai abrir essa janela para você. Vous allez cliquer 2 fois, en fait, là, sur OK, là, le petit bonhomme et il va vous ouvrir, en fait, là, cette fenêtre-là. E aí aqui você só vai mexer nessas duas opções e mais nada. O Et máximo de ici, ganho diário, vous allez toucher seulement sur OK, ces deux lignes-là et rien de plus, s'il vous plaît. você só vai alterar o ganho diário e o valor máximo que você quer arriscar no mercado. Então, o valor que você vai arriscar e o ganho diário. Nesse exemplo, 120 por dia e o máximo de perca de 800.
Les deux seules choses que vous avez, que vous pouvez toucher ici, c'est l'objectif journalier en haut, daily profit, hein, et juste en bas, le daily loss. OK, là, c'est le maximum, en fait, là, que vous seriez prêt à accepter de perdre sur la journée. Então, vocês entenderam porque o mínimo é US$ 1.000? Se, por exemplo, se fosse uma conta de US$ 1.000 sem o bônus, aqui a pessoa ainda não quebraria, sobraria US$ 200 na conta dela, na pior das hipóteses. Répète, por favor. Et, Vocês just entenderam, one bus. vocês entenderam a importância de vocês, por que que tem que ser o mínimo de US$ 1.000? Porque aqui precisa de uma margem de US$ 800 para operar. Donc, c'est pourquoi, en fait, là, pour avoir ce genre de résultat, pourquoi je vous dis que là, il faudrait avoir un minimum de $1 000. OK? Parce qu'en fait, là, il faudrait une marge d'un minimum, en fait, là, de $800 pour avoir ce genre de résultat. Então, geralmente a pessoa que tem menos de US$ 1.000, ela não vai conseguir ter o Gold Smart operando para ela, mas não se preocupe, nós já temos uma solução nos próximos dias e nós vamos falar sobre isso. C'est pour cela que nous, en fait, là, on conseille, OK, là, ben, pour ceux qui auraient à partir de maintenant, OK, là, ben, moins de $1 000 à investir, OK, on ne leur conseillerait pas, en fait, là, ben, de prendre la solution, de prendre la solution Gold Smart. OK, pour cela, OK, aujourd'hui même, on va vous parler, OK, d'une autre solution, OK, ben, avec, pour ceux qui auraient des capitaux, OK, là, ben, moins importants. Uma outra coisa importante que você tem que observar, que você não pode querer buscar uma meta muito grande. Por exemplo, aqui tem uma conta de 3.944 dólares. Eu não posso querer fazer aqui US$ 200 por dia. Absent. OK, aussi, il faut savoir ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. OK, c'est important. Un compte comme celui-là, $3 400, je ne peux pas aller chercher $200 par mois, par jour. Mas, Miro, e se eu quiser colocar US$ 200 aqui, eu posso? Você pode, mas acontece que se você colocar US$ 200, pode ser que vá buscar e pode ser que não busque, o mercado vai fechar e você vai ficar com várias ordens abertas. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que, eh ben là, quand tu mets une valeur plus importante que OK, que la marge que toi tu aurais, eh ben là, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout simplement, tu peux en fait là ben, avoir euh, le robot n'aura pas atteint ton objectif journalier et ça va fermer la journée. Tu vas garder, tu auras plusieurs jours, plusieurs encore opérations ouvertes. L'objectif ici, c'est que à la fin de la journée, que tu puisses avoir toutes tes opérations de conclues, de fermer. Então, eu aconselho, nós temos aconselhado que você busque sempre uma média de 1 a 2% ao dia, que está ótimo. Nous, on vous conseille, OK, justement, de rechercher, OK, ben, un objectif journalier de 1 à 2% par jour de rendement. Você não deve pensar nesse momento em valores, você deve pensar em porcentagem. Quando você estiver no mercado Forex, você tem que olhar para porcentagem e não para valores. Là, vous ne devriez pas, en fait, là, penser à une valeur, mais à un pourcentage. Dans le marché Forex, OK, là, les traders, ils ne pensent pas en valeur, ils parlent en pourcentage de rendement. Eu vou dar um exemplo. Se eu coloco aqui US$ 200, significa que o meu capital inicial é 2.000. Então, eu estou buscando 10% ao dia. Donc là, si moi je mets $200 ici de recherche par jour, ça veut dire que je vais rechercher 10% de rendement par jour. C'est énorme, c'est impossible. Eu vou falar para eles uma coisa. Pode falar. É a mesma coisa, a gente estava falando em Miro, uma coisa. Gente, a imagem que você tem que ter para isso é igual você vai numa lagoa, uma lagoa ou então no rio que está cheio de peixe, um rio que está cheio de peixe, tem muito peixe, e você tá com uma bacia, uma bacia, você entra nesse rio e você pega peixe quase na mão, tanto que é fácil pegar o peixe. Mas nesse rio tá cheio de crocodilo, cheio de jacarés, entendeu? Cheio de jacarés. Se você for ganancioso, o que vai acontecer contigo? Você vai querer pegar, além de uma bacia, vai querer pegar duas, vai querer pegar três. É verdade, é possível pegar. Mas se o jacaré voltar,
O jacaré come os peixes como você também. Isso é verdade. Entendeu? Isso que acontece. Vai pegar sua baciazinha todo dia de peixe. Vai pegar sua bacia todo dia de peixe. Volta para casa. Volta amanhã. Deixa o jacaré se afastar e vai pegar de novo. É o mercado que está lá para nós. Então, uma informação importante. En fait, je disais, mais justement, on en parlait avec Miros aujourd'hui, c'est une analogie. Une analogie, en fait, eh ben, c'est comme si, imaginez que vous êtes dans un lac ou alors dans une rivière où il y a en fait au Canada, il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons au Canada dans cette rivière-là. Et vous allez pêcher, et vous allez pêcher là. Vous avez en fait un grand panier avec qui prend ok, pas mal de poissons, hein, qui prend des poissons. Eh bien, l'image que vous devez avoir du marché du Forex, allez-y, rentrez dans la rivière, allez remplir votre panier. Mais assez souvent, il y a tellement de poissons dans la rivière que certains, ils veulent prendre 2 paniers, 3 paniers, 4 paniers. Mais là, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'image que tu dois avoir, tu dois rentrer, prendre ton panier, le remplir de poissons et ressortir. Tu reviens demain. Parce que dans cette rivière, il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles. Et si toi, tu restes dans cette rivière-là et tu cherches à prendre 2 paniers, 3 paniers de poissons, qu'est-ce qui va se passer? Les crocodiles, ils vont venir. Ils vont non seulement bouffer le poisson, mais ils vont aussi te bouffer toi. C'est ce qui va se passer. Donc, c'est pour cela, il faut être tranquille. Mettez un objectif. On a un bel outil dans les mains. C'est un superbe outil. Maintenant, il est important qu'on puisse, OK, remettre les pieds sur terre et là, justement, aller rechercher de la constance. Un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu tous les jours. Maintenant, vous savez tout à chacun comment le faire personnellement, OK, ben, par rapport à tout ça. Miro? Ok. Então, como nós estávamos falando, então, se você busca, se você tem US$ 2.000, se você quer buscar US$ 200 por dia, ou se você tem US$ 2.000 e você está buscando, mesmo você buscando 100, 120, você está buscando mais de 5%, mas 10% é insustentável. Donc, là, vous recherchez, OK, là-bas, 120, OK, dollars, OK, là-bas. Ça, c'est encore faisable, même si c'est quand même, OK, ben, quelque chose d'élevé quand même. Mais là, 10%, il faut arrêter. Il Eu vou, faut arrêter. eu quero mostrar para vocês que isso não vai se sustentar. Se você ganha 10% ao dia, e se você fizer, não vou falar dos 5 dias, se você fizer 4 dias a 10%, você fez 40%. Se você fizer isso vezes 4 semanas, dá 160%. Isso não existe no mercado. Isso é uma utopia. Você pode fazer um mês, você pode fazer no outro, mas uma hora o jacaré vai te pegar. En fait, qu'est-ce qui se passe? OK, là, quand on regarde bien, tu fais 10%, OK, là, ben, par jour pendant 4 jours dans la semaine. OK, ça fait du 40% la semaine. OK, 4 fois dans le mois, ça fait du 160% dans le mois. OK, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir continuer. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, le crocodile va te bouffer. Agora, se você tiver a consciência de buscar uma média de 1 a 2% ao dia, se você buscar 2% ao dia, e você fizer, vamos imaginar que mesmo você tome um loss, fazer a mesma conta, vezes 4 dias, e depois a gente fizer isso vezes 4 semanas, nós estamos falando uma média considerável de 32%. Não existe lugar nenhum no mundo que você vai receber uma média de 30 a 40% ao mês. Si tu, justement, tu recherches 1 à 2% par jour, OK, on a vu, OK, c'est du 8%, OK, là, sous la semaine. OK, là, mais on est en train de parler de 32% dans le mois. C'est quelque chose déjà d'exceptionnel au niveau de ce rendement. Então, o grande segredo no mercado Forex, se tem uma das coisas que eu aprendi, é que você não pode ser ganancioso. Todo ganancioso, ele não sobrevive dentro do mercado Forex. En fait, il y a une chose que moi, j'ai toujours appris, OK, dans le marché Forex, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Tous ceux qui ont eu les yeux plus gros que le ventre dans le marché de Forex, et un jour ou l'autre, ils sont tombés. Dois tipos de pessoas que ela não vai, dois tipos de pessoas que ela não vai conseguir ficar dentro do mercado. São as pessoas que são medrosas demais e são as pessoas que são muito gananciosas.
Você tem que ter um equilíbrio. Le type de personnes qui vont jamais rester dans ce marché-là. C'est pas fait pour eux. En fait, ce sont ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre et ceux qui ont peur de trop. Bom, vocês entenderam que aqui você precisa, se você tem US$ 1.000 com seu bônus, eu, Miro, aconselho que você coloque em torno de 800 a 900. Miro, eu posso colocar menos? Pode. Eu posso buscar uma meta maior? Je Pode. répète, Sharik, por favor. Bom, se você tem uma conta de US$ 1.000 com bônus 1.600, nós aconselhamos que você deixe aqui pelo menos US$ 800 de margem. Ah ben là, moi, je vous le dis, OK, là, ben, si toi, tu mets, OK, là, $1 000 et que là, tu as, OK, le bonus, tu as 1 600, on te conseille de mettre un minimum de $800, en fait, là, ben, OK, là, de stop loss. OK, pour que de marge. Se você tem uma conta de US$ 1.000, se você fizer uma meta de US$ 50 por dia, que vai dar uma média de 5% sobre seu capital, já está de bom tamanho. E ele busca isso da noite para o dia, ele vai fechar. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? Tu as $1 000. Tu cherches, OK, là, ben, $50 par jour. Ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Ça, tu vas voir. Quand tu vas te réveiller le matin, tu l'auras déjà, ton robot sera déjà arrêté. Ça, il va te le chercher facilement. Uma média de 5% ao dia, Et c'est déjà 5%. exatamente, você vai fazer 100% do seu capital sem você correr muito risco. Sem você correr Répète. muito risco. Você vai fazer uma média de 100% sobre o seu capital em 30 dias sem correr muito risco. Eu não entendi, porque lá eu não peguei o Se a início da pessoa, se frase. a Tem uma pessoa parte que eu não buscar, peguei. se a pessoa tem uma conta de US$ 1.000, Felipe, e ela busca Aham, 5% ao dia, sim. ela vai, dentro de 30 dias, ela vai dobrar o capital dela, vai fazer 100% sem correr Ah, muito si. risco. OK, déjà, il faut pas oublier que quelqu'un, quand même avec seulement 5%, quand tu vas chercher seulement 5% par mois, par jour, OK, ça te fait du 5% par jour. OK, là, ben, au bout d'un mois, tu as doublé ton capital. Tem pessoas que estavam com US$ 1.000 e estavam buscando 120, 150. Isso pode acontecer? Pode, mas uma hora ou outra vai dar problema. Ah, OK, là, ben, avec un compte de $1 000, celui qui va rechercher, OK, là, ben, $100, $150 par jour, OK, ça va marcher, mais ah, ça ne va pas marcher tout le temps. OK, hein, le jour ou l'autre, ça va couper. Bom, então essa parte vocês já entenderam, né? Que aqui você tem total liberdade para você configurar, mas nós aconselhamos sempre que você seja uma pessoa moderada. Donc là, OK, là, on vous a montré comment le faire. Vous avez la totale liberté de faire comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, parce que c'est votre compte, c'est votre argent. OK, là, ben, vous en avez accès. Et là, ben, par contre, on vous conseille, OK, on vous donne des orientations, des conseils en fonction de tout ça. OK? Voilà. O melhor exemplo que eu poderia dar aqui para a gente fechar e passar para o próximo tópico, eu diria para você o seguinte: o que que você prefere? Ganhar R$ 100.000 agora ou você ganhar US$ 100 todos os dias para o resto da sua vida? Moi, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous aimeriez? Gagner $100 000 maintenant ou alors gagner $100 tous les jours pour juste pendant tout le reste de votre vie? Qu'est-ce que Aí, vous voudriez? essa é a mentalidade que você tem que ter no mercado. Ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir, OK, dans ce marché. Bom, uma outra coisa importante que as pessoas têm perguntado é sobre a questão de desligar o robô, né? Como que eu faço para desligar o GoodSmart? Na verdade, existe várias formas de desligar, mas nós vamos passar para você a forma mais simples, sem você precisar mexer em nada. OK, il y a aussi des questions OK, qu'on nous a posées. Comment on fait et pourquoi, en fait, OK, là, il faudrait, comment on fait pour éteindre le robot si on en a envie, si on en a besoin? OK, là, ben, comment le faire? Il y a différentes manières de pouvoir éteindre le robot. Mais aujourd'hui, on va vous montrer une manière de le faire qui est la plus rapide et la plus efficace. Imagine que o seu robô ele está com várias ordens abertas e você não quer que ele abra mais ordens e você simplesmente quer desligar ele. O que que você faz? Si, par exemple, OK, déjà, par exemple, ça peut arriver. Le marché, en fait, là, ben, ça peut arriver que le marché, OK, là, ben, il puisse, OK, ben, n'oubliez pas que le robot, il a été calculé sous des spéculations du passé et ça peut arriver que le marché, OK, là, ben, il puisse prendre une autre orientation. Donc, pour cela, donc, et vous voyez que, d'où d'un coup,
le robot, il est en train d'ouvrir plusieurs opérations et vous voulez l'arrêter. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et comment le faire? C'est hyper simple, vous allez le voir. Aqui você sabe que tem um botão de negociação automática, fica bem no centro da tela. Vous savez que sur le MT4, une fois que vous êtes rentré sur le VPS, OK, il y a le bouton de négociation, négociation automatisée. É bem aqui, você vai perceber que ele está aqui, ó, vermelhinho, porque está desligado. OK, là, vous allez voir ici, en fait, il est OK, là, ben, il y a tout au début, c'est en rouge parce qu'il est éteint. Quando você clica aqui em cima, ele fica verde, então significa que ele está ligado. OK, il suffit de cliquer dessus et il devient vert. Ça veut dire qu'il est allumé. Só que ele tem uma programação. Como ele não bateu uma meta, se você desligar, ele vai ligar novamente sozinho. Mais par contre, il y a une programmation, il y a un autre robot qui le gère. Et en fait, si vous cliquez seulement ici, le programme qui gère le robot, l'autre robot qui gère la gestion des opérations, eh ben lui, il va rallumer le robot automatiquement si vous faites que ça. Parce qu'il Então, y a la programmation pour cela. ele só vai desligar quando ele bater a meta de ganho ou a meta de perca. Caso contrário, ele não vai desligar. Parce que lui, il a dit, OK, dans deux conditions, je vais m'arrêter. Soit j'ai atteint mon objectif journalier, ou alors, soit, OK, là, ben justement, OK, là, ben, au niveau du stop loss, je l'ai atteint, donc je m'arrête aussi, je reviens le lendemain. Comprovando que ele é 100% automático, mas é necessário da intervenção humana. OK, ben, ce qui prouve que là, il est bien OK 100% automatique. Mais il est nécessaire d'avoir ce détail-là que je vais vous donner. Então, você vai simplesmente clicar nesse botão desligar. Você vai clicar no botão desligar e depois você vai vir aqui nesse cantinho do lado direito, no xizinho aqui, ó, no canto e vai fechar tudo. Você vai clicar nesse xizinho aqui e vai fechar. Et là, une fois que vous allez cliquer sur la négociation automatisée, OK, vous allez le mettre en rouge. Une fois que vous l'avez mis en rouge, vous allez aller OK, sur votre VPS tout en haut à droite, non pas celui qui est en bleu au milieu, OK, non pas celui qui est en bleu au milieu. Vous allez aller tout en haut à droite, la page blanche, et vous allez cliquer sur le X, OK, le X, le multiplier. Vous cliquez dessus et il va fermer OK, ben, tout simplement le MT4 pour vous. Então, quando você clicar aqui nesse xizinho branco, que ele fica vermelho quando você coloca o mouse em cima, ele vai fechar e ele não vai mais ligar as operações. En fait, une fois que vous aurez fait ça, eh ben là, il va le fermer et il ne va plus ouvrir de nouvelles opérations, de nouvelles opérations. Só vai aparecer para você o seu computador nas nuvens. Ele está fechado agora. Não abre mais operações. Ça apparaîtra comme ça pour vous. Quand ça apparaît comme ça pour vous, c'est que justement, votre ordinateur dans les nuages, donc, il est fermé. Mas é importante. Eu aproveito para falar isso também. Tem algumas pessoas que vão mexer no VPS e que acabam, o suporte me falou que acabam entrando em contato com eles. Ah, meu robô está desligado, meu robô está desligado. E quando o suporte entra no VPS da pessoa, ela percebe que a pessoa, na verdade, ela desligou. Ela O fechou. MetaTrader 4. Se você fechar o MetaTrader 4, você fechou tudo. Entendeu? Aí, Acabou. de la même manière, OK, j'en profite pour le dire, OK, le support me remontait en fait qu'il y a parfois des personnes qui viennent dire au support, ouais, mais mon robot a été arrêté, mon robot a été arrêté. Ah ben, parfois, ben, sans le vouloir, parce que Monstre aí, Milo, tem dois X, tem um X azul e tem um X branco, OK? E as pessoas, OK, fecham, confondem o X azul et o X branco. OK, vous allez voir que là, il y a deux X, il y a deux X multipliés là. Il y en a un blanc et un bleu. Celui qui est en bleu, c'est pour pouvoir fermer, OK, la main, pour pouvoir fermer et aller sur votre ordinateur. Mais les opérations continuent, le VPS continue, le robot continue sans problème. Et comme Miro vient de l'expliquer, le X qui est totalement à droite, il ne faut jamais y toucher, à moins que vous vouliez d'une manière décidé, OK, de vouloir éteindre le robot tel qu'il a montré actuellement. OK? Voilà. Então, quando você fecha
como o Felipe estava falando. Então, quando você fecha aqui no canto esquerdo, tá? Aqui nesse xizinho do canto esquerdo, no cantinho branco, você fecha o MT4. E nesse azulzinho aqui, você vai fechar o sistema das nuvens, do computador nas nuvens, que está quase no meio da tela. São diferentes, Eu já falei isso para vocês. Vamos mandar bala. ok? Então, como vocês perceberam, fechou, ele vai parar, vocês vêm aqui, desliga, fecha, não vai abrir mais ordens, ele vai ficar fechado. Depois é só você clicar no ícone e abrir, e ele vai voltar às mesmas configurações, sem precisar mexer em nada. Et maintenant, après, une fois que vous aurez vu, OK, que le solde négatif, il est redescendu, et là, ou alors qu'il a fermé toutes les opérations, eh bien là, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez sur votre VPS et vous cliquez en fait là sur OK, l'icône bleue qui vous a montré le MetaTrader 4 qui est RoboForex. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir de nouveau la page. Et là, tout simplement, et le robot, vous n'aurez rien à faire, il va recommencer tout seul, automatiquement. Ok, E lá tem que saber, ele não tem nada para fazer porque vai recomeçar automaticamente. vai recomeçar automaticamente. Quando ele reconectar, ele já vai abrir, por padrão, ele abre de 2 a 3 ordens e já começa a operar de imediato. Et ben, automatiquement, il va déjà ouvrir deux, trois opérations pour vous dans la foulée. Uma outra coisa importante, que o sistema é configurado para quando entrar uma notícia, ele resetar, fechar todas as ordens que estão lá abertas e parar de funcionar. Ele é programado para isso. Il faut savoir que le système il a été configuré, programmé pour que lorsque il y a une nouvelle très importante sur les marchés financiers, qu'il puisse en fait là, ben, fermer toutes les opérations avant de rentrer sur les marchés financiers, avant que la grande nouvelle puisse arriver. Parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement faire augmenter énormément là, ben, votre solde négatif. Então, se você não quiser que ele feche todas as ordens, né, que feche todas as operações que estão negativas na hora da notícia, eu vou mostrar para vocês como desabilitar isso também nesse momento. É opcional de cada um. Ça, en fait, c'est quelque chose qui se fait automatiquement par rapport à notre programmation. OK? Maintenant, on va vous montrer, pour celui qui ne le voudrait pas, OK, que ça se passe comme ça pour lui, on va vous montrer comment vous allez pouvoir l'enlever, OK, ben, et le configurer à votre manière. Quais são as consequências de você desabilitar essa função? Pode acontecer. OK. Maintenant, on va vous le montrer, mais on va surtout vous montrer aussi quelles sont les conséquences, OK, de celui qui enlèverait, OK, cette configuration-là. O sistema é programado para fechar todas as ordens. Imagine que você tenha lá US$ 50 de saldo negativo. Ele vai fechar os US$ 50, você perdeu e ele desliga e só volta 1 hora depois. Bon. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui a, celui qui a OK, cette configuration-là, OK, là, ben, activée, ah ben, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si toutefois il y a une grosse nouvelle de 3 étoiles qui arrive à 9 h le matin, et là, en fait, là, ben, juste avant, il va fermer ces opérations-là. Si tu avais $50, OK, de solde flottant, eh ben là, OK, en négatif, de là, automatiquement, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va fermer les $50 et là, tu les auras perdus, les $50. Tu vas commencer les informations avec $50 en moins de ton capital. Se você desabilitar essa função, ele vai desligar e as operações vão continuar lá. Ela pode aumentar e com a notícia ela pode voltar e pode fechar tudo. São duas alternativas. Par contre, OK, si toi, tu désactives, ah ben là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, OK, ben, tu peux avoir les $50 de négatif. Là, il peut y avoir une information, OK, là, ben, très importante sur les marchés financiers. Ça peut arriver peut-être au lieu de 50, ça peut arriver à 80, à 100, à 150, 200. Ça peut aussi arriver en fonction de ta marge que le marché puisse revenir et fermer toutes les opérations sans que toi, tu puisses avoir de pertes et voire même avoir du profit Então você vai en procurar, désactivant cette option-là. então você vai procurar aqui embaixo, aqui nos ativos, qual deles tem esse robô aqui, ó, o New Stopper Forex Factory. En fait, vous allez avoir sur le News Stopper, OK, là, ben, le stop des informations, OK. Vous allez aller dessus et vous allez cliquer sur le bonhomme.
Então tem que ser esse robô aqui, tá? Você não deve mexer nos outros. É aqui que você vai desabilitar a função dele não fechar as ordens na hora da notícia. En fait, il y a c'est celui-là que c'est ce robot-là que vous allez en fait sélectionner pour pouvoir en fait, ok là ben désactiver le filtre des nouvelles, ok ben pour les opérations, au lieu pour ne pas fermer vos opérations avant les informations importantes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O mercado está fechado. Como é que aparece para você saber que é o robô de notícias? Você vai ver essas linhas vermelhas pontilhadas aqui, ó. Essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, vermelha, é uma notícia. Ben là, pour savoir comment votre filtre d'information est activé, vous allez voir en fait ces lignes pointillées justement en rouge. Se você passar o mouse em cima, você vai ver que vai aparecer uma informação. Ela vai dar a Et informação. si vous mettez la souris dessus, vous allez voir qu'il apparaîtra pour vous une information Aqui está falando do áudio SD, que houve uma informação de impacto de sobre o desemprego. sobre o desemprego, justamente sobre a questão do desemprego, ele desligou, que é uma informação forte no mercado. Eh ben là, on peut voir sur le dollar australien, il y a eu une information. OK, là, ben, sur unemployment, OK, sur desemprego. Tu fala em português, em francês, não estou achando a palavra. Acredita? Sur la perte d'emploi. OK, ben, sur la perte d'emploi, OK, justement au niveau de l'Australie. Ok. Então perceba que a prova que essa notícia ela funcionou, que nesse exato momento, perceba que as velas estavam vindo no tamanho e de repente, quando chegou a hora da notícia, a vela desceu com tudo para baixo. On peut voir, OK, là, l'importance, OK, d'une information. Regardez ça. Il y avait déjà une tendance descendante, OK, là, ben, au niveau, OK, des bougies en rouge. On peut voir la dimension qu'elles avaient. Et une fois sur la ligne rouge des informations, OK, ben, une fois que l'information est arrivée, regardez la dimension, en fait, qu'a été la bougie et comment ça est descendu, OK, en pic, OK, vers le bas. Talvez esteja muito cansativo, mas é importante você entender isso, porque isso aqui vai te ajudar a você cuidar cada vez mais do seu capital. Ça peut être un peu fatigant pour certains, mais ça, c'est des informations qui sont très importantes et qui vont t'aider en fait à pouvoir gérer ton capital. Vale a pena, está sendo feito em dois idiomas, mas são informações preciosas que vai te dar uma vantagem na frente de todos os outros sistemas que tem aí no mercado. C'est vrai qu'il y a deux langues aujourd'hui, ok, là, mais une chose à savoir, c'est que, ok, c'est quelque chose en fait qui va t'aider à pouvoir être bien en avant, ok, par rapport aux autres, et surtout, ok, là, ben, que toi, tu puisses gérer le système et que tu puisses te rendre compte, ok, là, ben, c'est un des systèmes avec toutes ces informations, ok, là, ben, un des meilleurs aujourd'hui, ok, sur le marché. Então você vai vir aqui no New Stopper, você vai clicar em cima da carinha e vai abrir essa tela aqui para você, ó. Ben là, vous allez tout en haut, OK, là, sur le News Stopper, et vous allez cliquer sur le bonhomme, en fait, l'émoticône, OK, là, ben, et il va vous ouvrir cette fenêtre-là, en cliquant deux fois dessus. Você vai descer aqui e você vai trabalhar somente nessas três opções aqui que eu vou mostrar para você, ó. Essas são as Vous venez funções. ici et vous allez travailler seulement sur les trois options que je vais vous montrer actuellement. Então aqui você vai perceber, ó, tá falando para estopar todos os traders. Essa daqui tá como falso, ou seja, ele não vai estopar as ordens. Ela vai ficar, se colocar verdadeiro, ela vai fechar todas as ordens. Bon, vous voyez que là, c'est écrit stopper tous les trades, OK, justement, au niveau quand les informations arrivent. Normalement, OK, c'est voilà, ben là, vous voyez que là, c'est faux. Eh ben là, ben lui, si c'est déjà configuré en tant que tel, eh ben c'est écrit true. True, qui est vrai en anglais, eh ben lui, il va le faire. Donc, celui qui veut pas qu'il puisse, OK, arrêter les trades, eh ben là, tel que Milo l'a expliqué, il va mettre false. Il va cliquer false. Il suffit de double-cliquer dessus et là, voilà, vous allez avoir la petite flèche à droite. Você dando dois cliques em cima dessa palavra falso, vai abrir aqui para você e você pode colocar como verdadeiro. Falar, não, eu quero que feche todas as ordens. Então você vai mudar, ok?
Ah ben là, en fait, là, comme je disais, OK, double-cliquez dessus, vous allez voir, l'option apparaîtra pour vous. OK, là, ben, pour pouvoir mettre, oui, je veux que ça ferme, en fait, là, toutes les options, toutes les trades pour moi, ou alors je ne veux pas qu'il puisse fermer tous les trades pour moi. Et il faut mettre, oui, je veux, OK, c'est vrai, ou oui, non, je veux pas, on met faux, false. Se você quiser que ele não feche as ordens, você vai deixar essa opção aqui em falso. Essa daqui também você vai deixar em falso. Essa daqui, se caso você tiver alguma ordem pendente, que você vai aprender isso no curso, você também pode deixar em falso. E essa última, você pode deixar verdadeiro, porque se ele der $1 de lucro na hora da notícia, ele vai fechar todas as ordens, mas com $1 de lucro. Ah ben là, en fait, vous allez voir que le premier, en fait, là, ben, fermer tous les trades. OK, là, ben, on le met en faux. OK, là, ben non. Fermer tous les trades qui ont du profit, on le laisse en oui. OK. Et OK, là, ben, et déléter, OK, ben, tous les trades, OK, là, ben, qui sont en pending. OK, on le met en farce, aussi en faux. Ok? Então, fez isso, vai clicar em OK e pronto. Já foi salvo as operações, as configurações. A partir de Et agora, une fois que vous avez mis tout ça, en fait, là, vous allez sauvegarder les configurations. não é difícil, não tem segredo. A partir de agora, o seu robô vai desligar. Se você olhar aqui em cima, eu vou mostrar para vocês, só por conhecimento. 5 minutos antes, ele vai começar a fazer uma leitura e OK, à 60, partir de ce moment-là, OK, je vais vous montrer, OK, votre robot, 5 minutes avant, il va faire, OK, là, ben, une lecture. e depois 60 minutos ele vai ficar parado durante a notícia e 45 Et minutos pendant depois 60 minutes, OK, là, ben, il sera à l'arrêt, OK, pendant la nouvelle. 45 minutos depois ele vai voltar a operar. Então, só para Et você entender. 45 minutes après, il va recommencer à faire les opérations. Então, se você deixar da forma que está aqui e tiver operações, como eu estava mostrando, vamos imaginar que o seu robô tivesse aqui com uma compra, duas compras, três compras, quatro compras, e de repente o mercado desceu, ele vai ficar mais negativo. Donc là, pour vous informer, si par exemple, OK, là, avant la nouvelle, avant l'information, si vous aviez, OK, là, ben, 1, 2, 3, 4 achats, OK, vers le vert vers le haut, OK, et le marché, en fait, au niveau des informations, OK, ben là, ça, l'information, en fait, a fait descendre, OK, là, le marché, ça a été, donc automatiquement, si c'est pas, vous aviez des achats, automatiquement, si ça descend, en fait, votre solde en négatif, il va augmenter. Ele vai descer. Então, nesse caso, nós vamos ver que ele voltou e fechou as ordens, mas ele poderia continuar descendo e ficar negativo por mais tempo. É isso que você tem que Ben, entender. OK. Le marché aurait pu continuer à descendre. Là, dans ce cas-là, on voit il est arrivé à un point, il est remonté et il a fermé OK, toutes les opérations. C'est super. Mais il aurait pu continuer à descendre éventuellement. Então, é importante. Por isso que nós deixamos isso em aberto. Nós mostramos para vocês como fazer e, de acordo com o seu perfil, você vai colocar se você quer que delete as ordens ou se você quer que ele fique com as ordens até passar a notícia. Ah ben là, en fait, là, on a décidé, OK, là, que tout à chacun, OK, là, ben, en fonction de son profil, OK, ben, il va choisir, en fait, maintenant qu'il a l'information, il va choisir si lui, il préfère laisser ouvert ou alors il préfère fermer. Ok? Então, pessoal, eu acredito que isso aqui é mais que o suficiente para que cada um de vocês agora possam gerenciar o Gold Smart de vocês e iniciar aí uma semana fantástica. Lembrando que é muito importante acompanhar o calendário econômico. Donc, mes amis, OK, moi, en tout cas, je pense que ça, c'est, OK, ça, c'est le plus que nécessaire, OK, là, ben, plus que suffisant, OK, là, ben, pour pouvoir, OK, là, ben, gérer, en fait, là, votre Gold Smart et avoir, en fait, de profits super intéressants et, OK, et réduire au maximum, OK, votre risque. O que acontece no gráfico é as notícias que está rodando dentro do mercado econômico, que vocês já Et sabem. surtout, OK, n'oubliez pas, OK, de toujours regarder les informations sur, OK, là, ben, les, le calendrier économique. Exato. No site investing.com, como nós já passamos para vocês, você OK, consegue vous allez sur investing.com, OK, tel qu'on vous l'a déjà passé.
Você consegue, inclusive, se antecipar, ó. Por exemplo, aqui já tem as notícias de amanhã, as notícias da semana. Você já consegue ver da próxima semana e você já consegue se antecipar do que vai acontecer no mercado e já se precaver para que você não seja pego de surpresa. Et là, en fait, là, ben, vous avez déjà les informations pour demain. OK, il y a les informations pour toute la semaine, hein, et il y a les informations pour la semaine d'après. Vous pouvez déjà, OK, prendre connaissance pour pouvoir se prévenir, OK, ben, justement par rapport à tout ce qui pourrait arriver sur le marché. A maioria das pessoas, elas não conseguem fazer dinheiro no mercado porque elas simplesmente olham no gráfico e elas fazem uma compra ou uma venda. Vamos imaginar que nesse exemplo ela fez uma compra e aí ela fica no achismo. Eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Não existe achismo no mercado. Donc là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans les marchés financiers. En fait, là, qu'est-ce qu'ils font? OK, là, ben, ils regardent le graphique et se disent, moi, je pense que ça va monter, moi, je pense que ça va descendre. OK, dans les marchés financiers, on ne pense pas. Como eu dei o exemplo para vocês, se eu for desse próprio exemplo que nós demos aqui da notícia do áudio SD, se a gente for lá no calendário, no momento que teve a caída, você vai ver que lá no calendário, no mesmo horário, a notícia aconteceu e o mercado desceu naquele momento que a notícia saiu. Je viens de vous le montrer. OK, là, vous avez vu tout à l'heure. OK, on peut prendre n'importe quel exemple ici. OK, là, quand on va voir, en fait, là, les pointillés rouges, c'est qu'il y a eu une information. Et si c'est monté, si c'est descendu, on peut aller voir, il y a eu une information. Donc là, ben, c'est qu'il y a un impact. Então é muito importante que você acompanhe o calendário econômico. Não Il est très significa, important que vous puissiez accompagner le calendrier économique. não significa que você vai ter que estar desligando o seu robô toda hora, mas Non, ça ne veut pas dire que tu seras en train d'éteindre ton robot à chaque moment. Non, pas du tout. com isso vai te dar uma vantagem muito grande, porque você vai saber as maiores notícias que estão acontecendo e você sabe, informação é antecipação. Quem se antecipa ganha dinheiro. Et là, en fait, là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui, en fait, là, ben, qui aura les informations, l'information, ok, là, ça donne de l'anticipation. Et qui anticipe, ok, là, ben, c'est celui qui gagne le plus. Então é isso. Uma outra coisa importante que as pessoas têm perguntado, eu já falei sobre isso aqui, é sobre a questão da mesa proprietária, né, que é o próximo serviço que nós vamos abrir sobre mesa proprietária. Quelque chose aussi que ben, pas mal de personnes ont posé des questions dessus, c'est concernant, ok, là, les pro-firmes. Ok, là, ben, ça va être, ok, là, un de nos produits, ok, très bientôt, ok, ben, au niveau des pro-firmes. Vou dar um exemplo mesmo dessa conta. O que é uma mesa proprietária? É você vai até uma corretora, compra uma prova. Nesse exemplo, eu comprei uma prova de US$ 1.500 e eles me deram uma conta de US$ 300.000. Donc là, en fait, là, qu'est-ce que tu fais? OK, tu vas aller chez le broker, tu vas acheter en fait là, ben, tu vas acheter en fait là, ben, un examen. Et tu vas acheter l'examen. Moi, cet examen-là pour 300 000 $, OK, là, je l'ai payé 1 500 $. Então, eles te dão essa conta para você e você vai ter que provar que você sabe operar. Então, você não pode ter um rebaixamento, uma perca máxima diária de 5% no dia e no mês você não pode perder mais de 10%. Se você fizer isso, você é reprovado. Você perde a conta Non. e perde os 1.500. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un compte comme celui-là, OK, ben, une fois que tu as payé OK, là, les 1 500 $, OK, chez le broker, pour le broker, eh ben là, en fait, après ça, en fait, là, ben, il va falloir que toi, tu vas avoir, ils vont te libérer un compte de démonstration et ce compte de démonstration, tu vas devoir opérer dessus et tu ne devras pas avoir un drawdown, en fait, là, un rabaissement, en fait, un solde négatif de 5% qui atteigne les 5% en une journée et 10% sur le mois. OK? Et 10% sur le mois. Donc, sinon, si tu atteins les 10% sur le mois ou alors 5% sur la journée, en fait, là, ben, ton compte, en fait, là, il est cassé. Et là, si tu veux repasser l'épreuve, tu vas devoir repayer les 1 500 $. Agora, o lado mille positivo cinq cents dollars pour un compte de 300 000, hein? Il y a é, des valeurs moins importantes, OK aussi.
Exatamente. Agora, o lado mais importante é que se você conseguir passar pela prova, vai ter você fazer 10% na primeira fase e depois fazer 5% na segunda. A partir daí, eles devolvem para você os US$ 1.500 e você agora vai ter uma conta de US$ 300.000 para operar. Et là, le positif de tout ça, c'est que toi, les 1 500 $ que toi, tu as payé, une fois que toi, en fait, tu auras atteint les 10%, OK, là, les 10% de rendement, eh ben là, à ce moment-là, eh ben, eux, ils vont te rembourser les 1 500 $ que toi, tu as payé. Et en plus, ils Agora, vont te payer, OK, 90% de tout ce que toi, tu auras fait comme opération de rendement. agora, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, elas não vão conseguir passar nas provas. A grande maioria não vai conseguir passar. On sait que la plupart des gens ne vont pas arriver à passer l'épreuve, à cet examen-là. Aproximadamente mais de 95% das pessoas vão reprovar. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, OK, chez les brokers, 90% à 95% des gens ne passent pas l'examen. Só que você tem uma vantagem muito grande, porque você tem OK, o vous Gold, avez un avantage bien plus important. lógico, isso se você já comprou o seu Gold Smart, porque o Gold Smart, Si tu as déjà acheté ton Gold Smart, tu as un avantage. Gold Smart ele foi desenhado para operar dentro das mesas proprietárias. En fait, parce que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le Gold Smart, il a été créé, il a été programmé pour pouvoir opérer sur les tables, OK, les pro-firmes. Já comprou o Gold Smart, ele já deu o primeiro passo para ter a sua mesa proprietária. Fora do preset que a gente vai colocar também a mais, né? Não é lógico, não. Estou falando, quem já comprou ele já deu o primeiro passo. Tem os outros, né, Felipe? Entendeu? OK. Celui en fait qui a déjà acheté le Gold Smart, il a déjà fait 50% du chemin. Já fez 50% do caminho. 50%, já está 50% no caminho. O próximo passo é você contratar uma configuração, um preset especial baseado na mesa que você vai ter. En fait, la deuxième étape, c'est que toi, tu vas contracter, OK, là-bas, un preset, OK, là-bas, les préconfigurations, OK, là, justement, en fonction de la valeur, OK, du profil que toi, tu vas avoir. Imagine você que está aqui na sala aqui agora. Eu sei que tem pessoas aqui que tem 2, 3, 4 robôs e você muitas vezes está batalhando para poder conseguir capital para colocar suas ferramentas para rodar, ok? Você, Il y a des personnes peut-être qui ont un, deux, trois robots, OK, là-bas, et parfois, ils n'ont pas encore le capital nécessaire pour pouvoir le mettre à tourner. agora, imagine você agora com 2, 3, 4 contas de US$ 300.000 e com o Gold Smart operando para você, igual essa conta que você está vendo aqui agora, que já está com US$ 17.000 de lucro. Imagine en fait que toi, tu puisses avoir, OK, là-bas, 2, 3, 4, OK, compte, OK, là, justement, OK, là-bas, de cette manière-là, OK, là, de 200, de 300 000 $ qui puissent tourner pour toi. Então, veja só, essa conta aqui, se OK, você. tout comme ce compte-là que je suis en train de vous montrer actuellement, qui a déjà fait 17 000 $ en 15 jours. Então, essa conta aqui, numa conta de US$ 300.000, já gerou um lucro de 17 mil. Qual foi o meu risco? US$ 1.500. Fait là, ben, ce compte-là, un compte de 300 000 $, OK, là, qui a déjà fait, OK, justement, OK, un rendement de 17 000 $. Et là, c'est quoi le prix de tout ça? 1500 $. E lembrando que os US$ 1.500, eles vão me devolver. Tout en vous rappelant que une fois l'objectif atteint, eh ben là, ben, les 1500 $, le broker vous le rembourse. Agora, lembra que eu falei para vocês de não serem gananciosos? Não adianta você ter uma conta de US$ 300.000 e você querer fazer 20%, 30%. Tira isso da sua cabeça. Donc, je vous rappelle, je vous ai dit qu'il ne fallait pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Eh ben là, ça ne sert à rien d'avoir un compte de 300 000 $ et vouloir faire 20% par mois. Se você tiver uma conta de US$ 300.000, eu te digo, se você fizer 5% no mês, não opere mais aquela conta, está de bom tamanho. Eh ben là, moi, je vous dis une chose. Si toi, OK, là, une fois que tu auras un compte, par exemple, de 300 000 $, tu as fait 5% de rendement dans le mois, arrête de trader. Porque eu estou dizendo para você que você vai tirar US$ 15.000, aproximadamente
mais de 30 mil reais dentro. Mais de 30 não, dá mais, né? 15 mil dólares vai dar 50 quando dá 75 mil. É isso, Felipe? 30 mil, eu te falo. 140, 150 mil. cento e Ah, cinquenta donc, mil. Não, seria 10 não, mil não, é 15 mil, 15 mil, 15 mil dólares. 15 mil, 15 mil, 15 mil. 15 mil dá 15 mil, 75 mil. 15 mil dólares vai dar quanto? 74.500. 74.500, 15 mil reais por mês. Não tá bom para É. você? 75 mil reais não tá bom para você? Com Ah, risco, com là, risco, com avec, risco de mil e avec un quinhentos. compte de 300 000, tu fais 5% sur le mois. Ça te fait déjà 15 000 dollars. 15 000 dollars sur le mois pour un mois. C'est pas suffisant pour toi. Qu'est-ce que tu vas chercher en plus? Então, se você ficar dentro da casa de 5 a 10%, tá ótimo, tá de bom tamanho. Você pode fazer uma Si tu próxima restes en mesa. fait avec un profil qui te fait 5 à 10%, c'est suffisant. Ne va pas chercher davantage. Porque uma vez você foi buscar mais, pode quebrar a conta, aí tem que repassar a prova, pagar de novo, repassar daí. Parce que avec le profil, une fois, si tu dépasses en fait là, ben, tu te risques. Eh ben là, et que tu passes les 5% négatifs sur la journée ou alors les 10% sur le mois, il va falloir repayer les 1 500, repayer encore. Il va falloir repayer encore, ok, là, ben, les 1 500, repasser la preuve, les preuves encore, ok, là, ben, etc. Exatamente. E o objetivo é você não ter apenas uma mesa, é você ter várias mesas, porque com o Gold Smart não é você que vai operar manual, é o sistema que vai operar para você. Tout comme nous, ce qu'on vous souhaite, en fait, là, c'est que vous puissiez avancer et avoir plusieurs profils. L'objectif, c'est pas d'en avoir un seul, c'est d'en avoir, ok, plusieurs. C'est que ça ne coûte que 1 500. Si toi, tu as fait 15 mil, si você fez 15 mil, você pode pegar 1.500 a mais e pegar mais uma mesa. Si Exatamente. tu as fait 15 000 dollars, tu peux prendre 1 500 des 15 000 dollars et encore ouvrir un nouveau profil. Ne Então, cherchez pas à faire beaucoup de rendement. Ne cherchez pas à faire beaucoup de rendement. Cherchez à être constant. Cherchez à faire un peu tout le temps. vou mostrar uma outra conta para vocês de mesa proprietária também, que eu comecei basicamente há uma semana. Je vais É vous uma das montrer mesas. encore un autre OK, là que j'ai commencé, ça fait une semaine. Essa daqui é uma das mesas mais sérias que tem, ela chama FTMO. OK, ça, voilà, non. OK, là, ça, c'est une autre, c'est avec une autre compagnie. OK, là, on peut le voir ici. Então, essa mesa proprietária aqui, só para vocês terem uma ideia, essa conta ela está basicamente com uma semana o Gold Smart operando. Celle-là, en fait, là, ben, elle est à voir seulement le Botsmart qui est en train d'opérer dessus. OK, là, ben, ça fait une semaine. Nunca foi feita uma operação manual, todas elas foram Il n'a feitas jamais été automáticas. réalisé une seule opération manuelle dessus. É uma mesa de 200 mil dólares. Un profil de 200 000 dollars. Uma mesa de 200 mil dólares hoje você paga 1.000 dólares para poder pagar, fazer a prova. Un profil de 200 000 dollars aujourd'hui, OK, là, on paye en moyenne, OK, là, 1 000 dollars pour l'avoir. E você vai ter que fazer 10% na primeira fase e 5% na segunda, e a partir daí você tem uma Celle-là, il conta. faut faire 10% en première phase et 5% en deuxième phase pour pouvoir avoir les fonds en réel pour pouvoir opérer. Agora veja bem como que o nosso sistema ele é tão eficiente, ele fica dentro do rebaixamento e ele já fez basicamente em uma semana mais de 5%, 5.948 dólares. Ouais, que là, en fait, là, seulement en une semaine, notre système avec les configurations de presets qu'on lui a mis, OK, là, ben, il lui a déjà fait, OK, là, ben, près de 6 000 dollars déjà en une semaine. OK, c'est-à-dire, OK, là, ben, les 5%. Tudo 100% no automático, tudo configurado para Et você. ça, tout ça en 100% automatique. Isso sem você se preocupar com nada. Sans que toi, tu aies à te préoccuper que de quoi que ce soit. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Et c'est pour ça que moi, je voulais vous poser une question à tout à chacun. Diante de tudo que foi mostrado aqui hoje, os resultados que o Felipe mostrou, os ganhos que as pessoas estão tendo, o que eu mostrei das ferramentas, facilidades, o que que você prefere? Pagar mais barato agora ou pagar mais caro lá na frente quando a gente liberar as mesas proprietárias?
Avec tout ce que justement Philippe et moi, on vous a montré aujourd'hui, qu'est-ce que vous préféreriez? Ok, là, ben, mais você falou várias coisas no início, tem que repetir um por um. Repete Tá, um por um para vamos lá. traduzir. Diante de tudo que foi mostrado aqui, os resultados que o Felipe mostrou, os ganhos que as pessoas estão tendo com o Gold Smart, os Ok, benefícios. devant tout ça que justement que Philippe vous a que ce qu'on vous a montré aujourd'hui, les résultats que Philippe vous a montrés, ok, là, ben, les configurations que, au niveau du Gold Smart. A pergunta que eu faço para você, você prefere pagar mais barato agora e garantir, ou você quer esperar sair a mesa proprietária lá na frente e pagar mais caro? Est-ce que justement, vous ne préfériez pas, ok, maintenant vous avez vu maintenant vous avez vu en fait là ce qu'il réalise, ok, là, ben, le robot avec, ok, le ProFirme. Qu'est-ce que vous préférez? Euh, Attendre que notre ProFirme, ok, là, ben, qu'on puisse lancer le preset avec le ProFirme et acheter le robot à plus cher, ou alors déjà réserver votre robot dès maintenant et en profiter, ok, là, mais au prix de la promotion. Exatamente. Porque lá na frente a gente vai cobrar o robô e mais a configuração do preset. Agora, quem comprar o robô agora só vai pagar a configuração lá na frente. Então, Celui qui prend en fait là aujourd'hui, ok là ben le robot, ok là ben avec le prix de la promotion, quand on va lancer ok là ben le preset, il aura acheté seulement le preset. se fosse eu e o Felipe pensasse somente em nós, eu diria para você esperar sair a mesa proprietária, porque nós vamos vender o robô mais caro e vamos vender o preset também. En fait là ben ok celui qui va le prendre ok après, ok une fois que le preset ok sera disponible, eh ben ce sera non seulement le preset, mais en plus de ça, il va devoir prendre le robot à plus cher. Mas o nosso objetivo é ajudar cada um de vocês. E é por isso que nós vamos agora, nesse momento, falar, anunciar para vocês. Primeiramente, nós queremos pedir que vocês desculpem, porque nós fomos vítima do nosso sucesso. Traduz para ele, Felipe. Ok, déjà, en fait, on voulait vous annoncer, de vous donner ok, quelques informations importantes. Premier élément, on voulait s'excuser devant vous ok, là, auprès de tous nos clients, tout à chacun qui est là et vos clients aussi ok, qui nous ont fait confiance. Parce A qu'on a gente, été littéralement victime de notre succès au cours des derniers jours. a gente sabia que o Gold Smart ia ser um sucesso, mas a gente não imaginava que ia ser tanto, né, Felipe? On savait que le Gold Smart allait être un succès, mais on n'a pas cru que ce succès-là, il serait aussi important aussi rapidement. Mesmo a gente se preparando para tudo isso, o sistema ficou sobrecarregado e o nosso suporte principalmente. Donc, là, même si on s'était préparé à tout ça, mais on a quand même ok, là, on a eu notre support, en fait, là, qui a quand même été, ok, là, ben, surchargé. Então, se você que está aqui na sala demorou um pouco para configurar o seu sistema, ou se você ainda está para configurar, não se preocupe, nós já resolvemos, na verdade, já temos outras pessoas treinadas e preparadas para isso. Ok, ben, si toutefois, ok, là, vous avez eu, ok, là, ben, votre système, ok, qui a pris un peu plus de temps pour être configuré en son excuse, mais là, il faut savoir que ce problème a déjà été résolu parce que nous avons, ok, dès lundi, ok, là, ben, une équipe, ok, une nouvelle équipe qui vient, ok, justement se joindre à à l'équipe qui était déjà présente, ok, qui devrait, en fait, là, faire en sorte que les choses soient de plus en plus fluides. E uma forma de compensar vocês pelo que aconteceu, eu e o Felipe tivemos conversando e nós resolvemos e falamos com a equipe técnica e vamos estender o preço até quinta-feira no valor promocional para qualquer um que está dentro do Botsmart comprar no preço promocional. Ok, d'une manière, en fait, là, ben, pour pouvoir ok, compenser cela, ok, là, ben, on comprend, ok, là, que ça peut être ok, porter préjudice à certains, ok, là, ben, qui voulaient recommander, etc., et qui voulaient montrer leurs résultats. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a décidé de pouvoir, ok, là, ben, reporter, ok, là, ben, à la fin de cette promotion jusqu'à jeudi prochain, ok, là, ben, ce sera, ok, ben, au prix déjà de promotion. E visto que o Gold Smart ele é preparado para a mesa proprietária, algumas perguntas que chegaram e uma pergunta que foi feita é: Miro, eu posso comprar um segundo Gold Smart? E a resposta, se você é cliente, você já tem seu Gold Smart, sim, você pode comprar um segundo Gold Smart. Ok, une des questions qui revient assez souvent, est-ce que je peux acheter un deuxième bot smart? Si toi, tu es un client, oui, tu peux déjà acheter ton autre bot smart au prix promotionnel.
Essa promoção é exclusiva para os nossos clientes. Então, os nossos clientes, se ele quiser comprar um, dois GoldSmart e deixar guardado para que ele possa configurar na mesma proprietária, ou até mesmo colocar para rodar amanhã, OK. Ben pode. là, en fait, là, ça, c'est ce prix-là, c'est seulement pour nos clients, OK, d'une manière exclusive. Et là, en fait, c'est pour cela que justement, c'était pour pouvoir valoriser, remercier et aussi, OK, là, ben, et mettre en relief, OK, là, justement, nos clients. Eu acredito que isso é uma forma fantástica da gente poder compensar o que aconteceu e poder beneficiar cada um de vocês. E nós esperamos que vocês gostem e desfrutem dessa promoção, porque só vai até quinta-feira. OK, là, ben, en tout cas, OK, on espère que tout à chacun, OK, là, OK, ben, se sent, OK, là, ben, valorisé à la hauteur qu'il le mérite et que justement, et que vous allez, en fait, là, pouvoir profiter, justement, OK, là, jusqu'à jeudi prochain, OK, là, justement, ce prix promotionnel au niveau du robot. Bom, eu acredito que ficou bem claro sobre isso, né? Então, fiquem tranquilos que realmente você que não conseguiu, é só correr lá, mas é importante. Não adianta entrar em contato com o Miro, com o Felipe. Tudo isso tem que ser feito através do suporte. OK, là aussi un point important, ça ne sert à rien de rentrer en contact avec Miro ou alors avec Philippe. OK, là, ben, tout est fait par le support, de A à Z. Tout est fait par le support. As pessoas estão sendo treinadas, então nós pedimos que você ainda tenha um pouco de paciência. Elas estão sendo bem treinadas, mas todas as pessoas que entrarem em contato, inclusive hoje, vão ser respondidas e vão estar garantindo aí o seu Gold Smart na promoção. Donc, là, sachez que, OK, là, ben, tous ceux, OK, là, ben, soyez un peu patients. OK, on vous comprend, mais soyez un peu patients. OK, là, ben, le temps OK, l'entre-deux phases, OK? Soyez un peu patient. Et là, en fait, là, ben, d'ailleurs, aujourd'hui, OK, là, le support, OK, là, ben, justement, après cette conférence, OK, là, elle sera là, OK, pour pouvoir répondre à tout un chacun, OK, là, et ceux qui veulent déjà réserver, OK, aussi, leur, OK, là, le Gold Smart, OK, au prix promotionnel. Lembrando que o suporte vai estar aberto somente esse final de semana para quem vai fazer compra do sistema Gold Smart, tá? Ele não vai estar aberto para as outras configurações que é durante a semana. OK, je rappelle que OK, là, ben, ce week-end, c'est seulement pour les achats qui seront disponibles. Et bien sûr, OK, les horaires OK, là, ben, qui seront à la normale. OK, là, justement, à partir de lundi, OK, pour toutes les autres, OK, pour les configurations et aux autres opérations. Bom, uma outra novidade, agora nós vamos falar só das coisas melhores ainda que estão acontecendo, é sobre a conta PAN. Une autre nouveauté, OK, on va aussi vous parler, OK, du compte PAN. O que é uma conta PAN? Uma conta PAN é uma conta mestra e todos os capitais que vêm juntos são alocados dentro dessa conta e o que é operado nessa conta, a porcentagem que você colocou, você vai receber a mesma porcentagem que está sendo gerada nela. C'est quoi un compte PAN? Un compte PAN, en fait, c'est un compte OK, chez le broker où tous les fonds sont mis sur un seul compte. Et toi, en fait, OK, là, ben, tu vas tout simplement, OK, là, ben, recevoir un pourcentage de tout ce qui est fait, OK, là, par rapport à ça. OK, où toi, tu n'as pas à acheter de robot, tu n'as pas en qu'à faire de configuration. OK, là, ben, et tu vas gagner la même chose que le compte maître Vou dar um exemplo para vocês. principal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que as mesas proprietárias é uma coisa muito boa, mas nós não sabemos por quanto tempo vai. Uma vez que você tirou muito dinheiro de lá, você pode colocar na conta PAN e todos os resultados que o Miro tiver, que o Felipe tiver, vai ser a mesma porcentagem para você também. Eh ben, en fait, l'avantage, c'est que là, au niveau justement OK, là, du profirme, OK, là, le résultat que tu as, c'est personnel. Tandis qu'en fait, là, ben, avec le compte PAN, ben, les résultats que Miro il a, les résultats que Philippe il a, c'est les mêmes résultats que toi, tu vas avoir. E a boa notícia é que através da conta PAN, as pessoas vão entrar com um valor muito acessível, muito baixo, que você não vai precisar, inclusive, nem ter um robô para poder participar da conta PAN. L'avantage du compte PAN, c'est quoi? C'est que pour pouvoir, là, c'est les clients, en fait, là, qui ont un peu moins de moyens et qui voudront, OK, là, ben, OK, ils vont pouvoir, en fait, avec une valeur assez basse, pouvoir y accéder. Et un autre avantage, c'est que eux, ils n'auront même pas besoin d'acheter de robots.
Nós já estamos vendo sobre isso. Provavelmente nós vamos ficar entre a casa dos 200 a 300 dólares, tá? Para você poder fazer parte a partir de 200, 300 dólares. Donc, il faut savoir que le compte-pan, OK, on a quelques détails encore à mettre OK, au point. Et là, en fait, là, tout simplement, OK, là, ben, pour y accéder, OK, là, ben, les clients, OK, là, vont payer entre 200 et 300 dollars à peine et ils vont pouvoir déjà, OK, comme investissement total. E a outra grande boa notícia é que também vai ter como você receber comissões, mas isso é para uma outra hora, nós vamos falar sobre isso. Bien sûr, OK, là, ben, on est des réseauteurs. OK, là, ben, il y aura la possibilité pour ceux qui vont recommander de pouvoir recevoir des commissions sur plusieurs niveaux aussi. C'est pas l'objectif aujourd'hui, mais c'était juste pour vous informer déjà sur quoi, sur sur quoi nous sommes en train de travailler. E para fechar, eu quero anunciar, reforçar mais uma vez, né, que o nosso curso já está sendo formatado, os módulos estão sendo feitos, vai ser traduzido, o Felipe vai traduzir também, e vai estar disponível em vários idiomas para você aprender da forma básica até a forma avançada, o método que a gente usa hoje que dá resultado. Il faut savoir que tous les cours aussi, OK, là, ben, ils sont en train d'être finalisés. OK, là, ben, vous allez pouvoir voir, en fait, là, ben, là, on est en train de commencer aussi, OK, la traduction, OK, là, ben, justement, OK, là, ben, en français. Et là, en fait, OK, là, ben, pour que vous allez pouvoir avoir tous ces cours-là, en fait, du basique. OK, ben, jusqu'à l'avancée au niveau du trading. Et là, c'est quelque chose que justement, c'est un autre produit qu'on va mettre aussi à disposition de tous ceux qui veulent en fait apprendre comment faire OK, sous les marchés financiers et apprendre à opérer sous les marchés. Quero já adiantar para vocês que não vai ser um curso caro, até porque nós não vivemos da venda de curso. O objetivo é realmente levar um conteúdo profissional para que você possa aprender a operar também de forma profissional. Déjà, une chose qu'on vous dit, ce cours-là, il ne sera pas cher. Il ne sera pas cher. Parce que nous, en fait, là, notre objectif, c'est donner accès OK, là, ben, à toute la connaissance que nous, un jour, on a eu accès et qu'on a aujourd'hui. C'est une manière de pouvoir partager, justement, OK, là, ben, nos connaissances, notre savoir, justement, sur ce marché-là. Et là, ce sera vraiment à un coût, OK, assez bas. E justamente essas pessoas que fizerem o curso, elas vão saber como abrir uma ordem, como fechar uma ordem, elas vão poder operar e vão poder potencializar ainda mais seu capital. Quelqu'un qui aura fini ce cours-là, il saura comment faire, OK, là, ben, ouvrir une opération, fermer une opération et comment potentialiser, OK, son capital. Inclusive, você vai aprender técnicas que você vai aprender a operar com o seu próprio celular. Et là, vous allez apprendre aussi des techniques, notamment OK, comment faire pour pouvoir faire les opérations avec votre propre téléphone portable. Eu digo para vocês, o trader é a melhor profissão do mundo. Et moi, je vous dis une chose encore. Le trader, c'est la meilleure profession du monde. Nenhum trader profissional no mundo tem necessidade de dinheiro. Ele não opera mais por dinheiro. OK, il n'y a aucun trader professionnel dans le monde qui a une nécessité d'argent. Ele Il sait opera, où en prendre é quand lógico, il veut. Et é, il sait vendre du pega quand les liquides. é lógico que ele Vai gosta de ser dinheiro. servi. É lógico que ele gosta de dinheiro, mas o objetivo dele agora é realmente cada vez mais se apaixonou por essa profissão. É a melhor profissão do mundo. C'est là, OK, c'est notre cas. OK, là, ben, et c'est mon cas surtout. OK, là, ben, je suis tombé amoureux de cette profession-là. Et là, de plus en plus que j'ai de connaissances, je cherche de plus en plus à m'alimenter en connaissances. Eu tenho uma outra novidade para falar para vocês, que essa semana eu e o Felipe vamos estar fazendo uma viagem, vamos ficar uma semana fora. OK, Philippe et moi, OK, là, ben, on prend l'avion demain. OK, là, on sera pendant une semaine à l'extérieur. E essa viagem, lógico, a gente vai aproveitar também, que nós não somos de ferro, OK, c'est mas, un voyage, on va aussi en profiter un peu, oui. mas o objetivo principal é que nós estamos indo nos encontrar com um CEO, dono de uma mega corretora, aonde nós traremos muitas novidades para vocês muito em breve. Parce que là, OK, là, on sera pendant quelques jours avec le CEO, OK, là, ben, d'un méga grand, OK, là, ben, broker. Et suite à ces voyages-là, on devrait avoir OK, des informations super importantes à pouvoir partager avec vous. Então, o nosso objetivo não é
que vocês deixem todo o capital de vocês em uma única corretora, mesmo sabendo que essa corretora é séria e segura, mas que você possa ter o seu capital em 2, 5, 10 corretoras. Notre objectif, c'est que tu n'aies jamais, ok, que tu n'aies jamais ton capital, 100% de ton capital seulement chez un broker, un courtier, mais l'objectif, ok, que tu puisses avoir ton capital chez 3, 4, 5, 6, peut-être un jour 10 brokers différents. E eu digo para vocês, o Gold Smart, o sistema Gold Smart já está caindo na boca dos donos de corretora e eles já estão nos procurando. Et je peux vous dire une chose, le système, OK, Gold Smart, OK, les résultats qu'on est en train d'avoir, ça commence à tomber dans la bouche et dans les oreilles, du moins, OK, là, ben, de grands coursiers Uma das par le bouche coisas, à oreille. uma das coisas boas que vai acontecer, principalmente para os nossos parceiros e irmãos da região da França e alguns países que não tinham acesso, isso já vai ser resolvido. Ben, en fait, là, ben, ce qui serait intéressant, c'est que déjà, OK, là, ben, au niveau, OK, là, ben, des différents pays, OK, là, je sais que du côté de certains départements français, OK, qui n'arrivaient pas à avoir accès, eh ben là, ben, ce sera déjà possible. Dando condições para que você também possa desfrutar desse mercado magnífico e fantástico de uma forma segura. Et là, OK, là, ben, vous allez pouvoir, OK, là, ben, pouvoir, OK, ben, en jouir aussi à votre tour. Ce marché qui est merveilleux. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar era isso, Felipe. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer a paciência de todos vocês e OK, moi, dizer, c'est ce que j'avais à partager avec vous, c'était ça. OK, là, je voulais déjà, dans un premier temps, je voudrais remercier la patience de tout à chacun de vous. dar os parabéns para todos aqueles que já adquiriram o Gold Smart e, é lógico, para OK, você félicitations à tous ceux qui ont déjà fait acquisition du Gold Smart. e para você que ainda não pegou, o que eu tenho para dizer para você é que você perdeu uma semana fantástica de rendimento. Não perca mais Et là, uma. en fait, pour ceux qui l'ont pas encore pris, OK, là, ben, je vais pas enfoncer le clou, OK, ben, la couteau dans le plaid, mais je vous le dis quand même, vous avez perdu, OK, là, ben, une grande semaine, OK, là, de rendement. Só para você ter uma ideia, a maioria das pessoas que compraram o Gold Smart conseguiram pagar ele em um único dia de operação. Conseguiront? Conseguiram pagar ele em um único dia, porque fizeram US$ 150 no dia. Ouais. OK, juste pour vous donner une idée, OK, la plupart des clients, ils ont réussi à rembourser, OK, là, ben, à rembourser ce qu'ils ont payé pour nos clients, OK, ben, qui ont payé, OK, là, les 150, OK, qui étaient déjà clients. Eh ben, là, ben, ils ont consegué à payer, en fait, là, ben, le bot smart avec seulement une journée de rendement. E isso para nós é muito gratificante, provando que nós não estamos preocupados com a venda do robô, e sim preocupado em poder dar algo para vocês que leve resultado. Ben, en fait, là c'est quelque chose pour nous, OK, là, qui est très, OK, qui est très jouissif, OK, parce qu'en fait, c'est pas seulement le fait d'avoir, OK, un robot de plus de vendu, mais surtout de voir qu'on a un produit qui est concret et qui donne vraiment de bons résultats aux gens. Et c'est ça qui nous donne de la joie. Então é isso, Felipe. Eu quero agradecer a presença de todos, quero aí dar os parabéns. Não vou mais tomar o tempo de vocês. E o que eu OK, tinha para falar é là, isso. ben, Muito justement, OK, là, obrigado a ben, todos. et voilà, ça va terminer ma grosse. Et là, ben, en fait, là, ben, je voudrais vous remercier à tout un chacun. Et mais là, en fait, eu vou mostrar uma coisa antes. Tem que mostrar, tem que mostrar. Hein? Com certeza, com certeza. Et Miro, en fait, là, vous remerciez à tout un chacun d'avoir été présent. Mais moi, en fait, là, je vais vous montrer quelque chose, OK, là, ben, rapide avant de pouvoir, OK, là, ben, conclure. Et vraiment, on va être très rapide, OK, là, ben, avant de pouvoir conclure. Euh, yes, on va fermer ça. Pronto. Là, tô vendo a minha tela? Está carregando. Ah, grande. Ça, c'est un de nos comptes. En fait, là, voilà, on va le voir.
tout simplement, on va pas aller très loin, hein. On va aller, OK, là, ben, ça, c'est un compte, OK, affilié. Affilié, ça commence par 300, OK? C'est un compte d'affiliation, commence par 300. On va aller voir, OK, aqui é uma conta de afiliado, OK, lá começa por 300, OK? Vamos ver isso rápido, tá? Et a gente vai lá, un histórico da conta. Et là, on va dans l'historique du compte. Et vamos ver na semana qui começou domingo, on va voir dans la semaine qui a commencé dimanche dernier et qui s'est arrêté aujourd'hui, ok, qui terminou hoje. A semana começou domingo passado, que terminou, vamos dizer, hoje, ok, domingo a hoje, uma semana. Vamos ver o que deu. On va voir ce que ça a donné. De dimanche à aujourd'hui, regardez-moi ça. Une semaine, ça a fait du 3588 $ seulement avec le spread. Ok. Seulement avec le spread. Seulement avec le spread en une semaine. 3588 $ seulement avec le spread. OK? Ça, on l'a vu. OK? Ben, tout simplement, OK, là, pour que vous puissiez avoir une idée. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardez-moi ça. Le plus important, il y a eu un jour, il y a eu plus de 1000 $ de spread en une seule journée. 1000 $ de spread en une seule journée. Ce qui veut dire que ce compte-là, il tourne entre 600 et 1000 $ par jour, entre 600 et 1000 $ par jour, justement, OK, au niveau du spread. Donc, et là, en fait, tout simplement, tu veux avoir ce genre de rendement-là, OK, là, ben, il suffit de recommander. Je vous rappelle, il n'y a même pas, OK, c'est même pas une équipe de 150 personnes là, OK? C'est même pas une équipe de 150 personnes pour avoir ce genre de spread-là. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà monté des équipes, OK, dans le marketing de réseau, OK, de 500 personnes, de 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, et pour pouvoir, moi je vous le dis, pour gagner 1000 $ par jour dans le marketing de réseau, il fallait avoir monté des équipes de plusieurs milliers de personnes. OK? E eu estou falando para vocês aqui, você pode ver, gente, aqui essa conta, ela deu, OK, lá vai 3.588 dólares em uma semana apenas. Aí, 3.588 dólares, 17 mil reais. 17 mil reais apenas em uma semana. Você pode ver aí, apenas em uma semana. Ok? Você pode ver assim. E você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso, gente. Recomendação. Essa equipe nem tem 150 pessoas. Tem pessoas aqui que já montaram uma equipe de 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 5000 pessoas, ok? No marketing de rede. Aqui não é marketing de rede, mas aqui você vai ganhar muito mais. Gente, o mais importante desse negócio aí, teve um dia, teve mais de $1000 em um único dia. $1000 em um único dia. Você pode ver isso, mais de 5 mil reais em um único dia, só de spread em cima da equipe. Então, não perca tempo, comece a recomendar ao máximo, ok, para as pessoas que você conhece ao seu redor. E aí, o que é interessante aqui, o residual é diário. Ce qui est intéressant ici, c'est que les gens, l'argent des gens, il est sur le broker, il n'est pas dans les mains d'une compagnie. Hein? Il n'est pas dans les mains d'une compagnie. Ici, le résiduel, OK, tu ne le gagnes pas une fois par mois, mais une fois par jour. Par jour, le résiduel ici, par jour. Par jour, OK? Ce n'est pas une fois par mois. Aqui o residual, OK, você pode ver o dinheiro dos seus clientes não está na mão de uma empresa, na conta de uma empresa, está numa corretora. Está numa corretora. Além disso, o que é interessante, OK, você vai ver, hein? As pessoas podem sacar 24 horas por dia o capital deles, podem aumentar quando eles quiserem. Pode sacar, pode pagar de várias maneiras. Hein? Isso que é interessante. E aqui também, gente, você pode ver, aí dessa forma, as pessoas, você pode ganhar muito mais do que qualquer marketing de rede que você já conheceu só com isso. Então, não perca tempo, recomenda, e aí para que você possa ganhar igual a minha, igual ao Miro, muitos spread, também a sua vez. É isso que eu tinha para transmitir para vocês, para poder encerrar. En fait, là, faites comme moi, faites comme Miro, et là, pour que vous puissiez avoir du spread comme ça. Je vous rappelle que le résiduel, c'est pas comme le marketing de réseau, c'est pas par mois. Le résiduel ici, il est journalier.
C'est par jour, mes amis, par jour. Par jour. Et là, on vient de lancer le Gold Smart. Ça veut dire que ce compte-là, dans 2 à 3 semaines, il sera à 1200 à 1500 dollars par jour. 1200 à 1500 dollars par jour. S'il n'atteint pas au début septembre les 2000 dollars par jour. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. E essa conta, o que eu disse para vocês, se não chegar no final do mês, até o primeiro 15 de setembro, vai ter 1.200 a 1.500 dólares por dia, se não atingir 2.000 dólares por dia, com o crescimento que está tendo, com o resultado que nós estamos tendo. Ok? Sem nenhuma dúvida. Avec tous les résultats qu'il y a, rappelez-vous d'une chose. Ok? Quelqu'un recommande non pas un produit, mais un résultat. Et les résultats ici, c'est de l'argent. Le meilleur résultat que quelqu'un puisse avoir. Uma pessoa, ok, recomenda. Não um produto. A pessoa recomenda o resultado. E o resultado aqui é dinheiro no bolso. Qual melhor resultado que uma pessoa pode ter do que dinheiro no bolso? Então, gente, imagina o que vai acontecer com a recomendação de tanta gente com resultado positivo, muito alto, ok, nas próximas semanas. Et imaginez você, o que você pode ganhar de spread com isso. Eh bien, imaginez en fait les résultats qu'ils vont avoir avec autant de personnes qui ont de si bons résultats, ok, de cette manière-là. Mais imagine toi, surtout toi, ce que toi, tu vas gagner comme spread, ok, aussi, dans les prochaines semaines, ok, justement, tout comme moi, tout comme Miro, de cette manière-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Yo agradezco a todos por estar aquí. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis, ok, ben, à très bientôt pour une prochaine conférence. Até logo para uma próxima conferência. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Essa conferência vai estar gravada, tá, pessoal? Depois, se quem quiser rever ela, é importante. La conférence a été enregistrée, ok, là, ben justement, on va faire en sorte de la mettre, ok, rapidement, ok, en ligne, et là, pour que ceux qui veulent la revoir, et puis la poser pour la regarder tranquillement, ok? Succès à vous tous, ciao, ciao, bye bye.